Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar mais uma vez sobre um dos países mais complicados, difíceis na sua busca pela estabilidade no mundo, que é a Líbia. E o assunto volta à tona, porque hoje, nessa terça-feira, a Alemanha anunciou que vai sediar mais uma conferência para tentar avançar com o processo de paz. Essa conferência deve acontecer em Berlim no dia 23 de junho e tentar finalmente encontrar uma saída, com o objetivo de resolver tudo até dezembro de 2021, para a unificação dos dois governos. Como a gente sempre faz aqui no Petit Jornal, eu acho importante que para a gente comentar essa decisão alemã de sediar mais uma rodada de negociações em Berlim, a gente entenda um pouco o que aconteceu e como é que a gente chegou no estágio atual na Líbia. E para isso, a gente vai ter que voltar 10 anos no tempo, lá para a Primavera Árabe, o momento no qual a Tunísia, a partir do finalzinho de 2010, entrou em erupção, o seu presidente renunciou e rapidamente esses movimentos de protestos contra presidentes muito estabelecidos há muitos anos no mundo árabe começaram a se espalhar pela região. Rapidamente, o Egito começou a pegar fogo. Nós tivemos também uma evolução muito rápida, dramática e violenta na Síria, o que acabou levando a uma guerra que durou cerca de 10 anos. E um outro país que também foi muito simbólico para a Primavera Árabe foi a Líbia, onde o presidente Muammar Gaddafi se encontrava no poder há 42 anos. E em uma cidade, particularmente, a cidade de Benghazi, que fica a leste da costa do país, houve manifestações grandes. E, ao que tudo indicava, o exército líbio marchava em direção a Benghazi para sufocar, de forma bastante violenta, aliás, as manifestações. A ONU se movimentou, autorizou bombardeios contra o país para impedir que qualquer tipo de massacre acontecesse. E o resultado foi não a estabilização do país, mas muito pelo contrário, mais instabilidade ainda. Afinal de contas, a oposição marchou de Benghazi em direção à capital Trípoli, o presidente caiu, fugiu e foi morto, o que leva, portanto, o país desde então a uma incessante busca pela estabilidade institucional. Com a queda e morte de Gaddafi em 2011, foram realizadas eleições em 2012 para uma Assembleia Constituinte, que acabou sendo chamada de Congresso Geral Nacional. Esse Congresso Geral Nacional tinha duas funções. A primeira delas era entregar uma Constituição para o país. E a segunda, organizar eleições para a Câmara dos Deputados. Essas eleições para a Câmara dos Deputados, de fato, aconteceram no ano de 2014, mas a Constituição nunca foi aprovada. E, portanto, passamos a ter um problema. Nós tínhamos, a partir daquele momento, uma Câmara dos Deputados, mas o Congresso Geral Nacional continuava existindo, afinal de contas, a Constituição ainda não fora aprovada. E esse Congresso Geral Nacional, ou seja, a constituinte do país, acabou prorrogando o seu próprio mandato, o que leva a uma situação bizarra em que, basicamente, o país tem dois corpos legislativos, um que deveria entregar uma Constituição e outro que deveria legislar cotidianamente no país. O racha sobre quem teria mais poderes sobre a Líbia naquele momento acabou fazendo com que surgissem também dois governos, um na capital tradicional, Trípoli, embasado pelo Congresso Geral Nacional, ou seja, constituinte, e outro governo que manda na porção leste do país, que tem sua legitimidade oferecida pela Câmara dos Deputados, aquela que foi eleita lá no ano de 2014, e que naturalmente reclama que, se a Constituinte não conseguiu cumprir o seu papel de fazer e aprovar uma Constituição, não há motivos para que o seu poder seja prorrogado desde então. E esse conflito, que a princípio era basicamente doméstico, acabou de fato se internacionalizando. O governo de Trípoli tem apoio de países como Turquia, Catar,
Reino Unido e Estados Unidos, ao passo que o governo da porção oriental, lá de Tobruk e Benghazi, que apoia e é apoiado pela Câmara dos Deputados, tem apoio de países como Rússia, França, Egito e Emirados Árabes Unidos. Se esse conflito, no entanto, já dura quase 10 anos, é importante notar que houve sim novidades ao longo dos últimos meses. As forças do califa Haftar, que lidera a Líbia Oriental, lá de Tobruk e Benghazi, sofreu derrotas significativas, o que acabou abrindo espaço para que a ONU voltasse a intermediar alguma solução que unificasse mais uma vez o país. Por isso, o país tem um novo primeiro-ministro desde abril desse ano agora, o senhor Abdul Hamid Dbeibah, que tenta liderar um processo de transição que envolva, inclusive, a retirada de forças combatentes estrangeiras no território líbio. Olha que são vários países que têm mercenários e soldados seus no território líbio, cada um tentando defender o seu próprio quinhão num território muito desértico, mas com muito petróleo e com uma importância geopolítica enorme pelo tamanho da costa mediterrânea que tem o país. E, de seu lado, o próprio califa Haftar, muito enfraquecido pelas derrotas militares, enxerga em possíveis eleições mais para o fim do ano uma possibilidade de reavivar o seu prestígio, que veio sendo perdido mesmo em meio à população da sua parte do território líbio, o que vem fazendo com que ele tenha assumido ao longo dos últimos meses uma postura bastante low profile, bastante discreta diante desse processo liderado pelas Nações Unidas. É exatamente nesse contexto que a Alemanha organiza, como já disse no início da coluna, para o próximo dia 23 de junho, mais uma rodada de negociações, com a intenção de realizar eleições e, quem sabe, unificar o país. Já houve, sim, uma primeira tentativa, também em Berlim, em janeiro de 2020, e estiveram presentes em Berlim representantes das duas Líbias. Eu sei que é estranho falar isso, mas os dois governantes da Líbia estiveram presentes. Mas não houve quem os fizesse sentar frente a frente para uma negociação direta. A expectativa é que essa conferência de junho de 2021 tenha mais êxito do que aquela de janeiro de 2020. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te ajudam a entender um pouquinho mais sobre esse mundo caótico que nos rodeia, eu te convido a se tornar um apoiador do nosso projeto, que é fundamental para a manutenção desse nosso esforço cotidiano de contextualização de temas tanto de política internacional quanto de economia. E para isso, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem uma abinha chamada Apoie o Petit e por lá você deixa a sua contribuição. E para conhecer um pouco mais o nosso portfólio de cursos e aulas gratuitos, você acessa um outro site que está na descrição desse episódio também, que é o petitcursos.com.br. Se você olhar lá agora, dá tempo de assistir ainda ao vivo as aulas do curso sobre Índia, que estão rolando exatamente nesse momento. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.